Ler é um prazer. Nós estamos aqui hoje para ler o Evangelho de Mateus, capítulo 27. Ativa o sininho, deixa o like, compartilha. E se você não se inscreveu, se inscreve aí no canal, tá bom? Vamos lá, Mateus capítulo 27. Chegada a manhã, todos os sumos sacerdotes e os anciãos do povo deliberaram contra Jesus para fazê-lo condenar à morte. A seguir, eles o amarraram, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, que o entregara, vendo que Jesus fora condenado, foi assaltado de remorsos e devolveu as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei entregando um sangue inocente. Mas eles disseram: que nos importa? Problema teu. Então Judas se retirou, atirando o dinheiro em direção do santuário, e foi enforcar-se. Os sumos sacerdotes tomaram o dinheiro e disseram: não é permitido depositá-lo no tesouro, pois é preço de sangue. Após terem deliberado, eles compraram com aquela quantia o campo do oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Eis porque até agora este campo é chamado Campo do Sangue. Então cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Jeremias, e eles tomaram as 30 moedas de prata. É o preço daquele que foi avaliado, daquele que os filhos de Israel avaliaram. E eles as deram pelo campo do oleiro, assim como o Senhor mo tinha ordenado. Jesus compareceu perante o governador. O governador o interrogou: és tu o rei dos judeus? Jesus declarou: tu o dizes. As acusações que os sumos sacerdotes e os anciãos aduziam contra ele, porém, nada respondeu. Então Pilatos lhe disse: não ouves todos esses testemunhos contra ti? E ele não lhe respondeu em ponto algum, de sorte que o governador estava muito surpreendido. Em cada festa, costumava o governador soltar para a multidão um prisioneiro, aquele que ela quisesse. Havia um prisioneiro famoso que se chamava Barrabás. Pilatos perguntou, pois, à multidão reunida: quem quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam Messias? Pois ele sabia que o tinham entregue por inveja. Enquanto ele estava assentado sobre o estrado, sua esposa mandou dizer-lhe: não te envolvas na questão deste justo, pois hoje estive muito aflita em sonho por causa dele. Os sumos sacerdotes e os anciãos incitaram as multidões para que pedissem Barrabás e fizessem perecer Jesus. Retomando a palavra, o governador lhes perguntou: qual dos dois quereis que vos solte? E eles responderam: Barrabás. Pilatos perguntou-lhes: que farei então de Jesus, a quem chamam Messias? E todos responderam: seja crucificado. E ele retrucou: mas que mal ele fez? Mas eles gritavam cada vez mais forte: seja crucificado. Vendo que aquilo de nada adiantava, mas que a situação ia dando em revolta, Pilatos tomou água e lavou as mãos na presença da multidão, dizendo: eu sou inocente deste sangue. Toda a responsabilidade é vossa. Todo o povo respondeu: caia o seu sangue sobre nós e sobre nossos filhos. Então ele lhe soltou Barrabás. Quanto a Jesus, depois de o ter mandado flagelar, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Eles o despiram e lhe puseram uma capa escarlate com espinhos, trançaram uma coroa que lhe puseram sobre a cabeça, bem como um caniço na mão direita. Ajoelhando-se diante dele, caçoavam dele dizendo: salve, rei dos judeus! Cuspiram nele e, tomando o caniço, batiam-lhe na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe a capa e tornaram a pôr-lhe suas vestes. A seguir, eles o levaram para o crucificar. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão, e eles o requisitaram para levar a cruz de Jesus. Tendo chegado ao lugar chamado Gólgota, isto é, o lugar do crânio, deram-lhe de beber vinho misturado com fel, e ele, tendo-o provado, não quis beber. Depois de o terem crucificado, repartiram suas vestes, lançaram a sorte, e eles ficaram ali sentados a guardá-lo. Acima da sua cabeça tinham posto o título de sua condenação, assim redigida: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele são crucificados dois bandidos, um à direita, o outro à esquerda. Os transeuntes, os que passavam, o insultavam, meneando, balançando a cabeça e dizendo: tu que destróis o santuário e o reconstrói em 3 dias, salva-te a ti mesmo,
se és o Filho de Deus, e desce da cruz. Igualmente com os escribas e os anciãos, caçoavam os sumos sacerdotes. Ele salvou a outros e não pode salvar a si mesmo. Ele é o Rei de Israel, pois desça agora da cruz e acreditaremos nele. Pôs em Deus a sua confiança, que Deus o livre agora, se o ama, pois ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Até os bandidos crucificados com ele o injuriavam da mesma forma. A partir do meio-dia, trevas cobriram toda a terra até as 3 horas. Por volta das 3 horas, Jesus exclamou com voz forte: Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam diziam, ao ouvi-lo: escutem, ele chama Elias. Logo um deles corre a tomar uma esponja que embebeu em vinagre e, fixando-a na extremidade de um caniço, ofereceu-lhe de beber. Os outros disseram: Espera, vejamos se Elias virá salvá-lo. Mas Jesus, gritando novamente com voz forte, rendeu o espírito, e eis que o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu, os rochedos se fenderam, os túmulos abriram-se, os corpos de muitos santos já falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da sua ressurreição, eles entraram na cidade santa e apareceram a um grande número de pessoas. À vista do terremoto e do que acontecia, o centurião e os que com ele guardavam Jesus foram tomados de grande medo e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Estavam ali algumas mulheres que olhavam à distância, e elas tinham seguido Jesus desde os dias da Galiléia servindo. Entre elas achavam-se Maria de Magdala, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Este homem foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos ordenou que lhe o entregassem. Tomando o corpo, José o envolveu num lençol limpo e o depositou num túmulo totalmente novo, que mandara cavar para si no rochedo. A seguir, rolou uma grande pedra na entrada do túmulo e retirou-se. Entretanto, Maria de Magdala e a outra Maria estavam ali sentadas em frente do sepulcro. No dia seguinte, ou seja, no dia depois da preparação, foram os sumos sacerdotes e os fariseus, todos juntos, ter com Pilatos. Senhor, disseram-lhe, nós nos lembramos de que aquele impostor, enquanto vivia, depois de 3 dias eu o ressuscitarei. Por isso, dá ordem de que o sepulcro seja vigiado com segurança até o 3º dia. Não suceda que seus discípulos venham furtá-lo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos. Esta última impostura seria pior do que a primeira. Pilatos declarou-lhes: tendes uma guarda, ide, vigiai o sepulcro com segurança, como entendeis. Então eles foram pôr o sepulcro em segurança, selando a pedra e destacando uma guarda.